Então, quando a gente pensa sobre o controle do peso corporal, seja em relação ao aumento do peso ou a redução do peso corporal, ou até mesmo o equilíbrio desse peso corporal, a gente deve pensar em relação ao balanço energético, que nada mais é do que a relação entre o consumo e o gasto energético que você tem por dia, né? Então, a gente tem aqui três situações. A primeira na qual você teria um equilíbrio entre o gasto calórico e a sua ingestão calórica, e esse equilíbrio do gasto calórico com a sua ingestão calórica faria com que você tivesse a manutenção do seu peso corporal. Então, por exemplo, você tem uma necessidade diária de 2.000 quilocalorias por dia e você consome 2.000 quilocalorias. Então, você tem um equilíbrio entre o seu gasto e a sua ingestão calórica, fazendo com que você mantenha o seu peso corporal. Em outra situação, por exemplo, quando você aumenta a sua ingestão calórica e essa ingestão calórica ela sobrepõe as suas necessidades diárias, você vai ter um aumento do seu peso corporal. Nessa situação, um exemplo, você necessitaria de 2.000 quilocalorias por dia e você faz uma ingestão de 2.500 quilocalorias por dia. E aí você repetindo esse aumento dessa ingestão calórica repetidamente, vários dias e vários meses, vai fazer com que você aumente o seu peso corporal. Então, quando a gente pensa no aumento do peso corporal, a gente deve ter um balanço energético que a gente chama de balanço energético positivo. Nesse caso aqui, seria um balanço energético neutro, ou seja, você tem o equilíbrio entre gasto calórico e ingestão calórica, e nessa segunda situação você tem um balanço energético positivo, ou seja, você tem uma ingestão calórica superior às suas necessidades, superior ao seu gasto calórico também. E na terceira situação, na qual você teria redução do peso corporal, você teria um gasto calórico superior à sua ingestão calórica. Então, por exemplo, você teria uma necessidade, mais uma vez, de 2.000 quilocalorias e aí você gasta 2.500, por exemplo. Então, você começa a ter um gasto superior à sua ingestão calórica. E isso também, de forma repetida, vai fazer com que você tenha a redução do seu peso corporal. Então, quando a gente pensa em emagrecimento, uma das grandes hipóteses que fundamentam esse aumento do peso ou a redução do peso corporal, ou até mesmo a manutenção desse peso, está relacionada com o balanço energético, que é a relação entre o que você consome e o que você gasta. E aí nós temos um erro muito comum de pessoas que por vezes querem emagrecer, é que às vezes ela até consegue durante a maior parte da semana manter um balanço energético negativo. Ou seja, ela consegue consumir menos, né, e ter ali um déficit energético. E aí dessa forma ela conseguiria emagrecer. E até o que acontece com muitas pessoas, que durante a semana ela consegue ali ver uma redução, né, às vezes de peso, só que aí quando chega ao final de semana, né, e na segunda-feira ela já tem um peso superior. Porque muitas vezes ela, por exemplo, consegue de segunda até quinta-feira, ou até às vezes até de segunda até sexta, manter ali um balanço energético negativo, porém quando chega às vezes sexta, sábado, domingo, ela mantém um balanço energético positivo, ou seja, ela consumiu mais do que ela necessitava e muitas vezes esse consumo ele faz com que a sua média semanal, né, em relação ao balanço energético, fique neutro. Então você geralmente acaba não perdendo peso por essa questão. Porque você consegue, muitas vezes, durante alguns dias da semana, fazer um balanço energético negativo, mas é quando chega sexta, sábado e domingo, você acaba igualando ou fazendo com que esse balanço energético ele entre numa média. Então você acaba não perdendo peso. E aí o erro comum, muitas vezes, está nesses dias, né, de finais de semana. Às vezes a gente inclui também a sexta, sábado e domingo, porque na verdade você às vezes está aí colocando 4 dias, né, que você teve resultados positivos, e aí, às vezes você pega 3 dias e aí você destrói todo o planejamento que você fez. Então tem que tomar cuidado, porque um dos erros comuns é você, às vezes, exagerar muito nesses dias, sexta, sábado, domingo, e aí você acaba tendo uma média ao invés de ter o balanço energético negativo.